importância da cor. Como surgiu o fauvismo? Artistas pós-impressionistas como Vincent van Gogh e Paul Gauguin exploraram em suas obras o uso expressivo das cores para além da realidade visível. Eles buscavam a cor aliada ao sentimento, à expressão interior. Esses artistas influenciaram e inspiraram outros movimentos da pintura, dentre eles o fauvismo. Observe, por exemplo, o quadro Vinhedo Vermelho, única obra que Vincent van Gogh vendeu em vida. Observe como o artista usou tons puros de tinta com cores intensas para compor seu quadro. Os fauves eram um grupo de pintores franceses que compartilhavam da vontade de uma arte mais expressiva e pessoal. Vários deles foram alunos do artista simbolista Gustave Moreau, cujo trabalho enfatizava essa expressão pessoal que almejavam. Henri Matisse foi um dos seus discípulos e se tornou o líder reconhecido do movimento fauvista, cujos artistas usavam cores intensas para descrever a luz e o espaço. O fauvismo tornou-se um importante precursor do cubismo e do expressionismo e redefiniu a cor e a forma, subjetivas e puras, como meio de comunicar o estado emocional do artista. Então, a influência de Gauguin e Van Gogh, assim como a orientação do professor e pintor simbolista Gustave Moreau, foram decisivas para a formação do grupo dos fauves. Mas o que significa fauvismo? O fauvismo foi assim denominado por um crítico francês, Louis Vaucel, que em 1905 os chamou de fauves, feras selvagens, ao se referir às suas cores fortes e chocantes. Mesmo tendo intenção pejorativa, o termo acabou sendo aceito e utilizado com orgulho por esses artistas. O fauvismo foi fundamental para a ruptura da arte moderna com a antiga estética vigente. Além disso, modificou a ideia de utilização das cores nas artes plásticas. Esses artistas criaram um método radical de expressar as cores e pinturas na tela. A cor foi usada como um elemento separado do propósito descritivo e representacional usual. A cor também passou a ser usada para expressar um estado emocional do artista e a estruturar a composição de uma obra de arte usando representação não natural. Isso ajudou a criar novas formas de criação e movimentos modernos posteriores, como o cubismo e o abstracionismo. Para os fauvistas, as criações artísticas devem ser realizadas de forma livre e espontânea, traduzindo os sentimentos pessoais do seu criador. A ligação emocional do artista com a natureza e a experiência, a vivência, a individualidade, assim como a expressão interior, eram mais valorizados do que a teoria acadêmica ou o tema elevado. Todos os elementos da composição fauvista, durante o processo de produção do trabalho, foram orientados para a realização dessa expressão individual. Observe as obras de Maurice Flaming. Podemos analisar, através delas, como o fauvismo, de certa forma, pode ser considerado como um método radical de expressar cores e pinturas na tela. A cor foi usada como um elemento separado do propósito descritivo e representacional usual. Passou a ser usada para projetar um estado emocional e estrutural dentro de uma obra de arte através de uma representação não natural, ou seja, não realista. O uso de formas simplificadas e cores saturadas foi um dos temas artísticos centrais em que se chamou a atenção para o nivelamento inerente da tela ou do papel. Nesse caso,
cada elemento teve um papel específico na criação de impressões visuais. A aparência visual do trabalho é ser forte e unificada. O fauvismo foi o primeiro movimento moderno do século XX, criado por Matisse e André Derain. Verifique aqui as cores fortes com contrastes intensos de André Derain. Matisse, por exemplo, tem telas que são muito marcantes dessa época, como Alegria de Viver e o retrato de Madame Matisse e Natureza Morta com tapete vermelho. Observe a linha verde que foi marcada no centro da figura da representação do retrato de Madame Matisse. Na época, esse tipo de representação foi um escândalo. O fauvismo é considerado o primeiro movimento de vanguarda do modernismo. Foi formado por um grupo de artistas que estavam dispostos a romper com os padrões tradicionais da arte. O grupo, que acabou tendo a liderança de Henri Matisse, teve como eixo comum a exploração das amplas possibilidades da utilização da cor. A liberdade com que usaram os tons puros, longe de preocupações com verossimilhança, deu origem a superfícies planas, sem os tradicionais claro-escuros ilusionistas. Participaram do movimento fauvista os pintores Henri Matisse, Maurice Vlaminck, André Derain e Otto Fresne, principais responsáveis pelo gosto do uso de cores puras presentes no cotidiano atual em objetos e peças de vestuários. Na composição de A Dança, como vemos aqui, as pinceladas nítidas constroem espaços que são, antes de mais nada, zonas lisas, iluminadas pelos vermelhos, azuis e alaranjados. Como afirmou Matisse a respeito dessa obra, para o céu um belo azul, o mais azul dos azuis, e o mesmo vale para o verde da terra, para o vermelhão vibrante dos corpos. Sem sombra de dúvida, o principal representante do movimento fauvista foi Henri Matisse, que tinha por característica a despreocupação com o realismo, onde as coisas representadas eram menos importantes do que a forma de representá-las. Veja nesse quadro de Matisse denominado Harmonia em Vermelho, como as cores e as padronagens da mesa continuam na composição do fundo. O fauvismo, o expressionismo francês, foi um movimento que permitiu aos artistas uma nova maneira de representar. Assim, as cores, a partir desse movimento, passaram a ser utilizadas não mais através da busca da representação da realidade, mas como forma de expressar sentimentos. O artista passou a ter a liberdade de criar novas formas de expressão até então não permitidas. Quando Anita Malfatti vai à Europa e toma conhecimento dos movimentos modernistas, em especial do fauvismo, passa a assimilar as novas técnicas e formas de expressar também. Além disso, a artista vai ser uma das primeiras a trazer para o Brasil essas novas concepções artísticas. Observe as obras O Homem Amarelo e O Farol. Perceba as características fauvistas nesses quadros. Podemos concluir, então, que o fauvismo foi uma corrente artística do início do século XX, aliada diretamente à pintura, tendo como uma das características a máxima expressão pictórica, onde as cores são utilizadas com intensidade e as formas são simplificadas livremente. Os temas fauvistas eram leves e não tinham intenção crítica, revelando apenas as emoções e a alegria de viver. O movimento fauvista tinha por característica a despreocupação com o realismo, onde as coisas reais eram menos importantes do que as formas de representá-las. Por exemplo, Natureza Morta com Peixes Vermelhos, pintado em 1911, quando Matisse pinta esse quadro, ele observa que que o mais importante são as cores puras e estendidas em grandes campos essenciais para a organização da composição. Ou seja,
quando Matisse e os outros artistas fauvistas criavam a sua composição, eles estavam mais preocupados na harmonização do espaço com relação às cores, procurando colocar cores bem fortes, intensas, mais do que propriamente representar algo que existe. Para fazer a nossa paisagem fauvista, eu vou pegar uma paisagem do Rio de Janeiro, né, que eu escolhi, que eu gostei, e aí eu vou observar quais são os elementos, os pontos mais importantes que eu tenho nessa imagem na hora de eu fazer o meu desenho. Por exemplo, eu tenho o chão, que eu vou marcar aqui, que é a nossa linha do horizonte, né, que vai traçar. Tenho esses caminhos que estão bem delineados. Tenho essas palmeiras, né? Tenho a montanha do Pão de Açúcar aqui e tenho esse morro aqui. Então eu vou fazer essas linhas principais primeiro no meu desenho. Ou seja, eu vou começar daqui, vou traçar aqui a montanha, vou deixar aqui uma parte para eu traçar a parte de baixo. Essa parte daqui, ó, eu vou fazer assim. Aqui eu tenho um morro, né? Um pouquinho mais assim. Do Pão de Açúcar. Aqui nessa linha eu vou ter também essa área aqui, que vai ser uma área de água. Então aqui eu vou fechando o meu desenho. E como que eu vou usar o meu lápis? Aqui tem área de sombra também, né? A gente pode fazer umas áreas aqui. Eu tenho umas áreas de sombra, que são sombras de árvores que não estão sendo visíveis aqui. Provavelmente que estão nessa área daqui. Então a gente vai fazer. Como eu vou fazer para pintar com o meu lápis aquarelado? Eu vou pegar e eu vou procurar pintar com cores fauvistas. Olha só, nas cores fauvistas eu tenho aqui 4 quadros que são do artista, esse aqui do Maurice Flaming, aqui é do André Derain, né? Então a gente vai ter esses quadros aqui, que eu fiz uma miniaturazinha deles, para vocês observarem como que eles alteraram as cores. Então, o caminho, a estrada não era verde, né? Nem aqui as árvores todas vermelhas, aqui tudo azul, esse amarelo. Então, eles alteraram a configuração das cores. Então, a gente vai fazer essa paisagem do Rio de Janeiro com cores diferenciadas, que nem tem aqui no fauvismo. Por exemplo, eu posso fazer também aqui, ó, uma parte da árvore roxa. Posso usar esse vinho aqui, ó.
Então, eu peguei a minha paisagem, que é uma paisagem normal, natural, e transformei num trabalho como se fosse uma paisagem forrista. Ok? Bom trabalho para vocês!